tarde, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Amigão síndico, não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Vamos começar nosso primeiro bloco hoje com o Dr. Hugo, do Saber Condominial. Tudo bem, Hugo? Olá, Thiago. Olá, caro ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Inteligência Condominial. Isso aí, então agora com a nova participação do Quase Gabriel, né, Gabriel? Como é que tá, meu amigão? Isso aí, boa tarde, galera, boa tarde, ouvinte. Também é um prazer estar participando agora aqui dessa equipe maravilhosa. E tamo aí. Pois é. É Quase Gabriel ou Daniel? Gabriel, inclusive eu queria mandar um recado pro Gabriel Reis, lá no Instagram. Pô, me cede esse nome aí, que é as fotos do cachorro dele lá. Porra, não dá like, não dá nada, tô querendo aí no Instagram pra divulgar. Vai negociar com ele, né, cara? É isso aí. Então vamos lá, galera. O Quase Gabriel vai estar representando com o Giovanni essa parte de humor aí, nossa aí, dar uma pintadinha de graça no nosso programa. Vamos começar nosso quadro agora, Doutor Responde, né, doutor Hugo? Hoje vamos falar sobre responsabilidade civil e criminal do síndico, né, Hugo? E nesse sentido aí, o síndico pode ser preso mesmo? Opa! Na verdade, responsabilidade civil e criminal do síndico é um tema bem amplo. Porque o síndico ele responde pelos atos da sua gestão que por omissão ou até mesmo por culpa ou dolo. O síndico ele é responsável pelos atos. Isso tá muito alto. Opa, voltando aqui, pessoal. Vamos falar aqui sobre a responsabilidade civil e Voltando a ter uma falha técnica aqui, né? Sem querer. Mas vamos voltar lá, pessoal, para vocês entenderem. Vamos falar sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. Né? Hoje no nosso programa de condominial, estamos com o Dr. Hugo aqui e estou também com o Quase Gabriel. Então, Hugo, vamos lá, voltando ao nosso pensamento. O síndico pode ser preso mesmo? Vamos lá. Primeiro que no direito brasileiro, né, para uma pessoa ser presa tem o devido processo legal. Mas se o síndico ele agir ali no condomínio em desconforme com a legislação, ele pode responder um processo criminal que pode culminar na prisão. Só que a gente, quando fala em responsabilidade civil do síndico, responsabilidade criminal, a gente pensa que é somente por atos dolosos, quando o síndico tem a intenção de fazer alguma coisa. Mas, meu amigo síndico, você tem que estar sabendo também que a negligência, a falta de zelo, pode culminar também em uma condenação. Tanto na esfera civil, uma condenação pecuniária, como na esfera criminal também. Para isso que a gente aconselha o síndico sempre procurar uma assessoria nas diversas áreas, que o condomínio ele engloba engenharia, ele engloba a área de direito, contabilidade, e com certeza o síndico não domina todas essas áreas. Mas aí nós temos hoje a profissionalização do mercado, uma tendência, temos profissionais para atender o síndico da melhor forma. E o interessante também é saber que até mesmo existe a responsabilidade ambiental do condomínio, que pode gerar um crime, que o síndico pode acabar cometendo um crime sem saber. Então hoje ele pode ser preso por fazer, por não fazer ou por ser negligente, né? Sim. Ô, Quase Gabriel, já foi preso alguma vez na sua vida? Tu tem cara de bandido, cara. Hoje eu tô morando na Santa Maria, porque eu tô foragido na Ceilândia. Então eu tô lá no condomínio, tô me escondendo ainda, graças a Deus a polícia me encontrou. Vai, então tá bom demais, né? Hugo, interessante você falou essa questão ambiental, né? Eu fiz uma pesquisa e não me atentei a isso. Me fala um pouquinho em que parâmetro o síndico pode ser punido nessa questão de deixar de fazer a questão ambiental no condomínio. Vamos lá, né? Aqui na nossa realidade do Distrito Federal, principalmente ali no Parkway, nós temos condomínios que são muito próximos de área de proteção ambiental. Então, por exemplo, o síndico às vezes ele quer cortar uma árvore, ele pensa, vou cortar essa árvore aqui, eu já plantei outro. Não é bem assim. Ele precisa ter autorização para isso, dos órgãos, né, que regulamentam o meio ambiente. E existe também a questão de respeitar ali, as construções têm que respeitar o limite, né, permitido de proximidade com as nascentes, aquela faixa ali, né, que nós temos que, então o síndico ele não pode chegar, vou passar
uma cerca viva, ou vou fazer um cercadinho aqui para as crianças brincarem, aqui perto da nascente, vou colocar um balanço. Não é bem assim, não. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele tem uma preocupação com a questão ambiental, né? Com as normas que regem esse segmento ambiental, né? Sim, até mesmo o descarte dos materiais, né, do lixo, o descarte do lixo hoje é uma grande preocupação mundial, não só nossa aqui. Então o síndico tem que procurar também essas empresas que recolhem as pilhas, baterias. Tem muitas ONGs que fazem isso de forma gratuita. Queria mandar até um abraço aqui para o meu amigo do Papa Pilhas. O camarada tem feito um trabalho excepcional recolhendo as pilhas aí gratuitamente, as baterias. Eu acho que são projetos que só agregam qualidade para o condomínio e para o dia a dia, que o meio ambiente também agradece, né, doutor? Agradece. Porque a gente pensa assim que a pilha e esses resíduos aí, o problema é somente o espaço, mas não. Quando a gente descarta de forma errada esses materiais, vão acabar para o nosso prato, porque fica ali na terra e aquilo ali vai se decompor, vai misturar ali com a terra material orgânico, e quando alguém plantar ali vai acabar sobrando para nós, né? Legal. Doutor, a Patrícia do condomínio do Mato Grosso, condomínio Morada dos Bosques, ela falou o seguinte: o que seria o crime contra a honra nesse caso do síndico? Vamos lá, falar um pouquinho dos crimes contra a honra. Isso. No Código Penal, no artigo 139, começa ali o rol dos crimes contra a honra. Nós temos calúnia, injúria e difamação. São os crimes que a pessoa que ofende a honra de alguém, que ofende a honra, que tem as diversos desdobramentos. Vamos começar aqui um pouquinho falando sobre a calúnia, que geralmente é o crime que o síndico... Geralmente é um crime que as pessoas cometem muito contra o síndico. As pessoas vão ali chamam... É quando você xinga o síndico, né? Não, mas não é só xingar. Não? Ô, quase, Gabriel. Você já foi xingado alguma vez? Não, mas eu xingo a síndica lá do condomínio, que ela não sabe o nome do meu cachorro, chama ele de Marley, o nome dele é Zeca, não tem nada a ver. É parecido, né? É. Mas eu vou explicar aqui para vocês. Calúnia não é xingar alguém, é você imputar um falso crime a alguém. Por exemplo, se eu chamo o síndico de ladrão, né? Então se eu chamo o síndico de ladrão e o síndico não é um ladrão, você está cometendo esse crime, né, de calúnia. Então assim, é importante a gente se atentar, porque isso é algo que sempre acontece, principalmente em assembleia de condomínio, né? A pessoa levanta e fala assim, você é um ladrão e tal. Tem que tomar cuidado, porque aquele síndico ali pode abrir ali uma queixa, ali de acordo com o artigo 138 de calúnia, que estão imputando um crime a ele. Agora tem um outro lado também. Se o síndico for um ladrão, essa pessoa não vai ser condenada, se for provado. A verdade sempre prevalece, né? Chegamos agora o nosso amigo Marco Antônio, vai estar no nosso quadro de síndico para cima. E aí, Marco Antônio, como é que tá? Boa tarde, desculpa aí o atraso, mas aqui Brasília no sábado, amigo, engarrafa tudo, o povo todo sai para fazer alguma coisa, então fica difícil. Marco Antônio, vamos estar falando agora no primeiro bloco sobre responsabilidade civil que é o nome do síndico. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar aí, pode estar na conversa, tá bom? Beleza? Com certeza. Então vamos lá, continuando aí. Bom, primeiro mandar um abraço aqui pro meu amigo, né? É bom demais te encontrar aqui. Vamos. O Marco Antônio é uma referência aqui na área condominial, camarada aí que traz umas palestras de motivação muito boas. Mas voltando aqui aos crimes contra a honra, né? Então vamos lá, eu falei sobre a calúnia, né? Que é do artigo 138 do Código Penal. Mas como é que funciona isso aí? Houve ali um boletim de ocorrência, ele começa ali, né? Leva ali para a delegacia. E depois desse boletim de ocorrência tem um detalhe que as pessoas não sabem muito. Ela abre o boletim e acha que aquilo ali vai andar por conta própria. Acho que é da escola, né? Só que é preciso que tenha um advogado e abra ali uma representação criminal, entendeu? Para que possa dar prosseguimento. E o prazo para fazer isso são 6 meses do fato ocorrido. Então esse fato ele prescreve, 6 meses, é isso? Sim, decai o direito de punir sobre esse fato, né? Aí dentro dos crimes contra a honra, que são os crimes mais comuns dentro do condomínio, né? Você também a questão da difamação. Difamação e injúria são muito parecidos, mas a diferença é o quê? A difamação, você está difamando para uma coletividade. Você está falando mal, por exemplo, eu vou falar mal aqui do
quase Gabriel, falar que ele é quase Daniel, né? Vou falar que ele é grande, né? Ou é? Então, ele pode falar, não, isso aí tá me difamando aí porque eu sou um comediante famoso aqui na Ceilândia, na Samambaia. Então, assim, até uma dica aqui, viu? Eu recebi uma mensagem aqui, né, sobre quase Daniel. Foi uma pegadinha. Já tô sendo difamado, já. Tá com ação. Olha aí, pessoal, tô dando espaço pra galera do Cris unir pra me processar. É foda, né, velho? Continua com o assunto que é mais interessante do Hugo. Só uma brincadeira aí, mas vamos lá. Então, essa questão da difamação é eu falar, por exemplo, assim, fulano é um mau profissional. Eu estou difamando ele ali, né? Difamando, falando... É o famoso danos morais? Não, danos morais é o que pode gerar a consequência, né? é na esfera civil. Por quê? Nós estamos falando da esfera criminal, que vai ser apurada e a pessoa pode ali ter uma condenação. Por exemplo, no crime de calúnia, o primeiro é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Só que a gente sabe, assim, que quando a pena ela é menor do que 2 anos, acaba que na primeira audiência ali é feito um acordo ali com o Ministério Público e não vai ter uma prisão em si, mas isso daí pode gerar novos antecedentes, a pessoa vai procurar um trabalho, por exemplo, um síndico que tem um histórico criminal é péssimo. E hoje a tendência dos condomínios, que é uma coisa boa, é procurar síndico ficha limpa, né, Marco Antônio? Com certeza. Eu acho que o mais importante hoje em dia exatamente é o ficha limpa. E o que tem de síndico picareta é uma grandeza. O Dr. Hugo sabe muito bem disso, que é da área do direito, né? É um negócio horroroso. O cidadão entra lá, não com a ideia de melhorar o condomínio, dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, mas entra lá para se dar bem, entende? Como acontece no Brasil como um todo. Essa é a verdade. Eu acho que é importante a questão da ficha limpa, que é a moral, né? A procedência, né? Você quando vai para uma empresa, o cara faz uma pesquisa sobre você. Eu acho que os condomínios têm que entender que tem que haver essa pesquisa também daquela pessoa. Porque eu falo o seguinte, o síndico, ele pode gastar 1 milhão e quer pagar os moradores. O condomínio pode cometer um crime e quem ficar o ônus é o condomínio, certo? Não é verdade, Marco Antônio? Com certeza. Marco Antônio está falando essa questão aí, que ele está falando que na verdade para mim é a famosa fofoca, né? Tu já foi fofocado alguma vez? Fofocado? Olha, veja bem, ninguém está longe disso, entendeu? Todo mundo vai passar por isso um dia, né? Você pode ser o cara mais correto do mundo, entendeu? Mas ninguém está, assim, longe da fofoca. Porque se você é correto, a pessoa diz que faz fofoca porque você é correto. Verdade. Esse cara é estranho. Por que ele anda tão corretamente? Deve ter alguma coisa por trás disso. Verdade. Sempre assim. E quem fala isso são as pessoas que agem dessa maneira e acham que você age igual a ele. Entendeu? Verdade. Então, quando a pessoa desconfia de você, é porque ela está acostumada a fazer e acha que você também faz. Entendeu? Então, isso é um problema muito sério, não é, doutor? Sim, voltando aqui aos crimes contra a honra, faltou falar aqui da injúria. A injúria é você ofender mesmo, chegar aqui e xingar, por exemplo, quase Gabriel aqui, eu chegar e... O Gabriel está na Berlinda. Eu queria só também falar que tem fofoca lá no meu nome do condomínio. A síndica cortou uma árvore que ficava de frente para minha janela. Agora tá todo mundo vendo que eu ando pelado dentro de casa, tá mó fofocaiada lá. Mas tu é baixinho, só mostra o seu rosto. Aí tá tranquilo, né? Agora Vamos lá, doutor, vamos voltar aí, vai lá. Uma questão da injúria aqui, que ela é interessante porque ela pode se desdobrar em outros crimes mais graves. Porque quando você comete uma injúria com cunho racial, uma injúria com cunho de gênero, aí vai se desdobrar em crimes mais graves. E também quando eu faço uma ofensa ao funcionário público no seu serviço. Então, já desdobra para outro crime. Mas, de toda forma, a gente sempre orienta, né? Principalmente grupos de WhatsApp, eu vou abrir esse parênteses aqui. Exatamente. As pessoas tomarem muito cuidado no que falam ali nos grupos de WhatsApp, acabam ofendendo uns aos outros e tem parado no judiciário. Tem causas ganhas já nesse sentido, né? Tem síndicos que foram condenados por danos morais e também moradores que ofenderam os síndicos que tiveram que pagar. E também o interessante é que o judiciário entende que se o administrador do grupo
deixam que crimes aconteçam naquele grupo e não faz nada, não exclui o camarada, não bloqueia, ele vai responder também por omissão. Ele é responsável pelas informações que estão ali, né? Tem que conduzir que lá. Outra coisa, uma coisa importante, que a Thaís, do condomínio, ela é de Porto Alegre, né? Perguntou o seguinte: o que seria essa apropriação indevida? O crime de apropriação indébita é o seguinte: o síndico ele é eleito por aquela comunidade e ele tem o que? A confiança da comunidade. Exatamente. Então vamos lá. Apropriar-se indebitamente de alguma coisa é você usar da confiança que você tem em função do cargo ou da sua posição e pegar algo que não é seu. Por exemplo, o síndico está ali no condomínio, ele gere contas, ele gere a parte financeira. A partir do momento que ele se apropria de algum valor, ou às vezes a gente pensa em coisas grandes, mas por exemplo, tem ali um celular que é do condomínio. Aquilo ali é para uso funcional do condomínio, das atividades. Se o síndico toma para ele, após o seu período de gestão, ele sai da sua gestão e leva o celular para ele está cometendo uma apropriação indébita. Gabriel, alguém já roubou o seu celular? Não, o celular não, mas o pessoal lá leva o tapete toda vez. O pessoal da limpeza leva e nunca traz de volta. É só pedir para eles trazer de volta, pô. Nesse caso não é um crime, né, doutor Hugo? Olha, vai depender do desdobramento. Existe também a questão da relevância, né, do crime, né? Por exemplo, o tapete da casa desse rapaz ele deve custar uns 5 mil reais, né? Um tapete peça, então realmente isso tem que parar no judiciário. Mas veja bem, doutor Hugo, é o seguinte, veja bem, ele falou que toda vez que coloca o tapete, levam. Quer dizer, existe um ato continuado. Toda vez que coloca o tapete, independente do valor, é levado o objeto, certo? Então, é um ato continuado, certo? Então, isso aí pode dar algum problema, porque se descobrir quem é que está levando toda vez que ele coloca o tapete lá. Ele leva o tapete dele. Mas eu acho que a esposa dele faz de pirraça. Ou o cachorro, né? Também eu não sei, né, cara? Mas eu tô, vamos lá, continuando aí. Mas só concluindo aqui, certo. O que eu falei é porque existe o princípio ali, né, da bagatela, por exemplo. Existe o crime, mas às vezes não é punido pelo valor econômico ali, que custa mais caro, às vezes, para o judiciário tocar um processo do que... Esse crime também incide na questão da propina? É outro tipo? Não, aí já é outro crime. A gente está falando aí de um crime de corrupção que pode ser ativo e passivo, né? Ativo de quem dá o dinheiro e passivo de quem recebe. Exatamente. Doutor, então vamos lá. Continuar nossa conversa bacana aqui sobre direito, né? Vamos lá. Seguinte, perguntar uma coisa para você. Quanto tempo o condomínio pode entrar uma ação contra o síndico que roubou o condomínio ou causou algum dano naquele condomínio? Qual o tempo que o condomínio pode entrar na justiça contra esse síndico? Olha, isso daí tem vários desdobramentos, porque o que acontece? A responsabilidade civil, em regra, ali são 3 anos. Só que, quando se fala de crime, tem as regras do Código Penal. Mas em relação à gestão do síndico também, existem aqueles 5 anos que ele é responsável pelos balanceios, que ele é responsável pela administração dele. Então você tem que observar cada caso, o que ele cometeu, do que se trata, mas em regra são 5 anos pelos prejuízos materiais que ele fez ali, né? Agora, se foi alguma coisa relacionada à responsabilidade civil, alguma omissão, isso vai depender de cada caso. E os crimes têm a tabela própria da prescrição também. Você falou assim, qual o tipo de crime o síndico pode responder na área civil, então, no caso? Porque, na verdade, na área civil não é um crime, né? Certo. Quem regulamenta no Brasil é o Código Penal. Então, assim, na área civil são prejuízos. O artigo 186 do Código Civil fala que aquele que causar prejuízo a alguém por ação ou omissão, ele deve restituir aquele bem ou aquele estado da coisa, né? Então, nós temos 2 esferas aqui. Então, se ele comete um crime, vai ser apurado na esfera criminal. E a esfera criminal, ela se preocupa em punir. Vem ali a questão de prisão, penas restritivas de direito, penas de multa, etc. Agora, na área civil, é uma reparação daquele dano. Por exemplo, houve uma apropriação indébita de 1 milhão pelo síndico. Um exemplo aqui. Pouquinho, né, Marco Antônio? Vamos diminuir Você fala com 1 milhão, Marco Antônio? Rapaz, 1 milhão hoje não vale nada.
Ah, vai ter muito então, hein? Sabe por quê? Porque lá no meu sítio tem cada milhão, que você não sabe o tamanho que é. Ah, tá certo. Eu tô pensando besteira, né? Uma coisa... Tá vendo só? Tá vendo? Você deixou eu molhar o bico? Pois Tá é. vendo só? Pois é, então assim, em relação à responsabilidade civil do síndico, ela é muito abrangente. Mas o grande problema é que os condôminos, eles não participam da gestão. Então, por muitas vezes, a impunidade ela acontece. Porque as pessoas não acompanham o balancete, as pessoas não acompanham as assembleias para saber o que está acontecendo no condomínio. Ou às vezes, ou então acontece também da pessoa cometer o crime de calúnia, fala que o síndico é ladrão, mas não prova. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação à vida em condomínio. Eu queria fazer aqui uma parte, é o que o Zorugo está colocando, fazer um paralelo, tá? Quando ele falou assim, o condomínio não acompanha a gestão do síndico, certo? Certo. Isso em todas as áreas. Os pais não acompanham como é que está o filho do colégio, certo? Ok? Então não sabe o que está acontecendo. Os pais não acompanham o que o filho está mexendo no WhatsApp, ok? Então, você vê que isso é uma tônica, tá certo? Em todos os lugares, as pessoas não querem mais saber, elas querem se livrar, vamos chamar assim, se livrar. Eu costumo dizer que o pessoal está muito superficial, né? Entendeu? Exatamente. Então, acontece no condomínio, acontece dentro da família, acontece no colégio, e por aí vai. Então, quer dizer, a participação é ínfima, né? Nas coisas que cabe a gente participar. Quando você começa a participar, e aí vem outro detalhe. Se você participa do seu condomínio, né? Você entra no conselho fiscal, o que for, e você começa a interrogar algumas ações do síndico, ele vai achar que você é um chato, que está incomodando muito ele, tá entendendo? Esse cara toda vez me incomodar, mas não é incomodar, é direito do condomínio. Não é isso? Diga aí, Eu acho que ele tem um dever, na verdade. É um dever, mas vamos voltar aqui. A gente está falando muito em punir, em questão criminal, em questão civil, mas eu vou falar um pouquinho de prevenção, porque muitas das vezes os crimes acontecem, muitas vezes, por falta de conhecimento. Perfeito. Por exemplo, vocês sabiam que para detetizar um condomínio precisa de um responsável técnico? Eu sei, porque eu não sabia. tem que ter um RT, né? Você não pode contratar uma pessoa qualquer que não tenha um CNPJ e tenha uma autorização aí da vigilância sanitária, dos órgãos de vigilância, para detetizar um condomínio sob pena do síndico responder. Se ele foi omisso e não pedir um responsável técnico, alguma criança ali, né, foi envenenada. Porque criança, você sabe, eu tenho um pequeno, tudo que cai no chão eles colocam na boca. Exatamente. Então, acontece algo assim, o síndico pode responder criminalmente e civilmente também. Tanto, outro detalhe também é a questão do gás. Tem muitos condomínios que são gás encanado, né? E o síndico, às vezes, ele não cobra das empresas que de 3 em 3 anos tem um período que tem que renovar ali a documentação, tem que ser feitas inspeções, tem que ser apresentado vários documentos, tanto na área do gás encanado, na área de para-raio, acho que é anual. Então, assim, o síndico ele pode responder, primeiro, caiu um raio no condomínio. Se está tudo ok, o síndico não vai ter nenhuma responsabilidade. Embora seja um fato da natureza, de uma força maior, mas se não foi cumprido uma exigência, né, uma norma de segurança, pegou fogo ali, isso pode acabar resvalando, né, em alguma responsabilidade. Então, me deixar de fazer também pode gerar um crime, né? É a negligência, e omissão, porque o síndico ele tem o dever de cuidado. Lá nos deveres do síndico é cuidar, zelar pela manutenção. Um grande problema também é a questão dos elevadores, porque como o uso dos elevadores é um uso contínuo, né, todo dia usando, o desgaste é grande, o síndico que não acompanha, se aquela empresa é idônea, que não tem um contrato de manutenção, porque às vezes o síndico quer economizar, ele contrata um profissional para fazer essa manutenção, mas esse profissional não tem as certificações necessárias, às vezes. Deu algum problema, por exemplo, já aconteceu, estou falando aqui, a pessoa entrou no elevador e o elevador despencou, e houve ali a morte da pessoa. O síndico, ele não tinha cobrado a inspeção anual da empresa, ele está respondendo por homicídio doloso. Isso é importante. Então, quase, Gabriel, como é que é a síndica lá no seu condomínio nesse aspecto? Ela é participativa? Você acha que ela é omissa? Ela é negligente?
Ó, teve um problema que aconteceu lá, um botijão de gás explodiu na vizinha lá, que o registro estava vencido desde 1998. Um registro vencido que eu consegui vender para ela, graças a Deus, me livrei de uma Então tragédia. você tem que ser processado, cara, não é assim de caramba, não, Hugo. Pois é, ele falou de um então você que é uma brincadeira, mas eu lembrei de um caso aqui em Samambaia, em relação à explosão, né, com gás. Porque quando nós temos condomínios que têm o gás encanado, que a tendência, e é o mais seguro, a pessoa não pode levar o bujão para casa. E se o síndico... O cara não fala isso não, velho. Tanto homem gordinho aí, a mãe vai levar o cara pra casa não, né, Marco Antônio? Vou melhorar aqui, o bujão de gás. Isso. Então, se lá tem um gás encanado e o síndico ele vê ali ou deixa a pessoa entrar com um botijão de gás e não toma uma atitude, não notifica, não multa, não aciona o jurídico do condomínio para entrar com a obrigação de fazer, e acontece um acidente, o síndico pode responder. Uma pergunta, assim, é uma dúvida que eu tenho, às vezes eu pergunto para várias pessoas e ninguém me esclarece isso. Porque eu converso muito com o síndico, fala assim, levei para a Assembleia aprovou, está aprovado. Só que muitas vezes você vê que ele leva uma situação que não é a melhor para o condomínio, né? Então ele leva para a Assembleia para tirar a responsabilidade dele. Nesse caso, ele fica isento mesmo, foi lá para a Assembleia, é uma decisão, tomou a decisão na Assembleia, mesmo ele levando a decisão que não é melhor para o condomínio? Não, vamos esclarecer alguns pontos aqui. A gente tem a cultura, a falso entendimento que a Assembleia é soberana. Todo mundo fala assim, a Assembleia exatamente. E não é, né? Não é, porque a Assembleia, ela tem que seguir as normas legais, ela tem que seguir a Constituição, as leis e os bons costumes também. Exatamente. Então, vamos lá. Se há um risco ao condomínio, e o síndico, por exemplo, existem obras que são obras urgentes, obras necessárias ali, que o síndico nem precisa nem de assembleia. Por exemplo, está caindo as pastilhas do prédio, algo urgente. Ele pode ali contratar uma empresa para botar uma tela ou algum meio ali para impedir que aconteça um acidente, depois leva para a assembleia só para referendar e para prestar contas. Então a Assembleia, ela não é soberana, ela tem que seguir a norma. Às vezes, agora sim, o síndico, por exemplo, questão financeira, o síndico chega, né, tem lá na Assembleia, na AGO, né, para trazer a previsão orçamentária e fala, olha pessoal, nosso condomínio vai entrar no vermelho, nós vamos deixar de pagar funcionário, porque se a gente não reajustar vai acontecer isso. Ele levou para a Assembleia e o pessoal não quis reajustar e tudo bem, ele está se respaldando. Mas existem questões que eu aconselho o síndico, por exemplo, questão de manutenção, igual aconteceu que a garagem despencou, acho que foi na Asa Norte. Asa Norte, exatamente. Então, na Asa Norte. O síndico levar para a Assembleia uma questão dessa, a garagem está caindo e o pessoal não quiser fazer, isso não exime a responsabilidade dele. Porque... Essa que era a minha pergunta, ele não deixe de vamos dizer assim, não sou culpado porque eu levei para não. Exatamente, eu levei para a Assembleia não queria saber desse assunto, eu estou isento. Não, tá não. Essa não, que tá. era... Porque ele tem o dever de agir, assim, nessa questão ele tem o dever de zelar. O que ele tem que levar para a Assembleia são questões de melhorias ao condomínio e outras situações, mas questões urgentes ele tem que agir. Fazer pelo menos o paliativo ali para evitar um acidente e depois chama o pessoal, vamos estudar qual é a melhor forma, vamos mudar essa questão aqui, vamos fazer reparar essas colunas e tal, mas o paliativo ele tem que fazer imediatamente, quando ele descobre que tem um risco, ele tem que agir. Certo. Outra questão nesse sentido aí, por exemplo, hoje acontece muito em Brasília, os síndicos vão muito pela questão do preço. Agora eu trabalho de condomínios, né, na tocação de condomínios, a gente vem parte de mão de obra. E você vê que tem muitos orçamentos que são fechados abaixo do custo. Beleza, lá na frente vai ter um problema, a conta não vai fechar. Então, muitas vezes o síndico, por exemplo, a empresa quebrou. A gente sabe que o condomínio é corresponsável com as questões trabalhistas, isso aí, né? O síndico pode ser punido por não acompanhar o depósito da FGTS, os pagamentos feitos aqui funcionário anterior a isso? Sim, muito interessante você falar. Inclusive aqui em Samambaia nós tivemos um caso de uma empresa que faliu e começaram a surgir várias demandas trabalhistas aí dos condomínios locais. E qual é o problema?
assim, o condomínio ele tem responsabilidade subsidiária. Então, se a empresa não pagou, ele tem que pagar as verbas. E em relação às contribuições sociais, que isso daí pode gerar, sim, uma responsabilidade até criminal, porque você não pagar as contribuições sociais é crime. Não estou falando, sim, de questões salariais, mas existem ali, dentro dessas contribuições, algumas ali para previdência, etc e tal, que se o condomínio não paga, vai gerar, além de uma multa, pode gerar uma responsabilidade criminal. Então, o síndico, qual é a minha dica? Isso já está sendo bem usual, é o síndico, ele acompanhar e ele que vai pagar aqueles tributos, quando a empresa é terceirizada, né? Ele vai pagar e só depois disso que ele vai fazer o repasse para a empresa, da diferença. Então, fica a cargo do condomínio pagar os encargos, depositar, e ele paga somente a relação da prestação do serviço da terceirizada. O que sobrar, ele devolve para a empresa, né? Doutor Hugo, com o advento do E-Social, isso não está modificando, não? O E-Social, que essa plataforma aí governamental, está facilitando a fiscalização, sim. Perfeito. Mas o E-Social, ele ainda está sendo um pouco divulgado, assim, embora tenha um movimento, até a própria Brasp, né, tem feito palestras e outras entidades, mas dentro do condomínio, alguns síndicos desconhecem que ele já tem que ter o seu certificado digital, que ele tem que lançar todos os seus tributos, que ele tem que ter esse acompanhamento ali, né, nas diversas áreas. Então, assim, está melhorando, mas isso não acabou com o problema, porque condomínios pequenos, principalmente, às vezes o síndico não quer gastar ali, sei lá, R$200 por certificado digital, e isso daí vai gerar um grande problema, ele não vai conseguir... Vai brecá-lo em muitas coisas, não vai? Vai brecar, ele não vai conseguir ali, lançar ali, a questão dos funcionários, do pagamento, do FGTS e tal, e outras questões que os nossos amigos contadores têm mais, assim... Eu ouso dizer o seguinte, você quer saber se uma empresa está mal, aí você vai olhar pela contabilidade dela. Se a contabilidade dela tiver aquele balaio de gato, ela começa a desconfiar. Segundo, se não estiver depositando lá, está de fundo de garantido, empregado, aqui, são sintomas que vai explodir. Começa por aí. A conta não fecha, né? Porque tudo começa pequeno, tá certo? Ok? Aí vai ali, daqui a pouco ele começa a não pagar mais os seus credores, e aí vai, e aí explode. Entendeu? É verdade. Eu queria perguntar, lá no meu condomínio, como que faz com a empresa terceirizada lá, que é a do seu Vicente, os filhos dele, que está fazendo uma obra lá. Como que fica essa questão aí do financeiro, do jurídico? Não é uma empresa de verdade, né? O seu Vicente está fazendo a obra lá, como que fica isso? O grande problema é porque, assim, o síndico, quando ele contrata uma pessoa física, né? Quando ele contrata aí o seu Vicente, a família dele ali, ele pode até acabar em uma responsabilidade trabalhista, gerar um vínculo de emprego, porque ele está trabalhando direto para o condomínio, direto, aí preenchendo os requisitos ali da CLT, né? Ele pode acabar sendo considerado funcionário e o condomínio vai ter que fichar, pagar todos os direitos dele. Então, o ideal é que se contratem empresas para fazer a questão da mão de obra, até pela especialização. Eu costumo dizer o seguinte, que não tem problema pegar recibo, mas é bem suspeito, né? Quanto mais você partir para a questão da nota fiscal, empresas sérias, eu acho que é uma transparência melhor para o síndico, até para ele informar o conselho fiscal dos moradores, né? Não, você pode contratar um profissional autônomo, não tem problema. Só que ele tem que emitir a famosa RPA, que é o recibo do profissional autônomo, e tem que ser um recibo que esteja válido. Por quê? Porque ele vai provar que ele está pagando o tributo, né? E a nota fiscal das empresas também é algo muito importante, porque o síndico que contrata empresa sem nota fiscal está contribuindo com a sonegação fiscal. E é crime! E aí é onde entra o tal do por fora. Por fora? Ô, quase, Gabriel, tu já tem feito uma coisa que levou por fora? Por fora só com a Sandrinha. O Giovanni me apresentou ela essa semana. Tu conheceu do Clientezinho? Conheci, mas é por fora. Marco Antônio, tem que conhecer a Sandrinha do Clientezinho, ela é famosa. Né? Ela é boa por fora, velho. Por fora do casamento, por fora das coisas, né? Cuidado, ele marca essa. Ô, doutor Hugo, pra encerrar... Pra nós... É o quê? Gentleman. Traduz isso aí pra nós, por favor. É o cavaleiro. No meu época é o cavalo mesmo. Lá onde eu venho é o cavalo mesmo. Ô, doutor, para nós encerrar então nosso quadro, tu responde.
qual é o seu parâmetro? O que o síndico pode fazer para evitar certos aborrecimentos nesse sentido aí? É ter uma equipe multidisciplinar sempre próxima. Não é que você tem que contratar para estar dentro do condomínio um engenheiro, um advogado, um contador, não. Mas você pode pedir assessoria. Às vezes você contrata um engenheiro ali para trabalhar 2 horinhas para vir, faz uma vistoria, ou então um advogado para ler um contrato. A gente orienta que tenha uma assessoria contínua, né? O ideal. Mas se não tem essa possibilidade, todo contrato que o síndico for assinar, ele chame um advogado para ler, paga ali a consultoria, para ver se as certidões negativas estão em dias. Por quê? A empresa pode ser uma aventureira. Aí começa uma obra, aí vai lá, o condomínio tem que fazer taxa extra para terminar a obra. Aí vai virando uma bola de neve. Não, interessante. Doutor Hugo, como é o nome da sua esposa mesmo? É Marina. Marina, quer mandar um abraço, ter liberado esse rapaz hoje, no nosso programa aqui. Ele tinha um compromisso, mas ele vai adiar um pouquinho mais tarde, né? Doutor Hugo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Pessoal, eu estou no @sabercondominial, também no www.sabercondominial.com.br. Nós vamos estar divulgando material de orientações para o síndico, pequenos cursos, tudo para melhorar o nosso mercado condominial, né? Que o síndico, quando ele vai se profissionalizando, a responsabilidade civil e criminal, isso vai diminuindo, porque ele é um profissional instruído, ele não vai trazer dano ao condomínio. Verdade. Outra coisa, eu fiquei sabendo, você está famoso, vai palestrar num evento agora, dia 21 e 22. Que evento é esse mesmo? Esse evento eu vou pedir para o meu amigo falar aqui desse Marco evento, Antônio. um grande proprietário. Eu já estava aqui engatilhado, viu, Thiago? Que é o seguinte, quer dizer assim, olha esse encontro, doutor Hugo, no dia 21 e 22, aqui no IFB, aqui em Samambaia, certo? Das 19 até as 22h30, certo? Vai ser o 18º Embrasp, que é o Encontro Brasileiro de Síndicos Profissionais, e o doutor Hugo vai estar lá, abrilhantando o evento, e eu vou ter a honra de fazer a parte cerimonial do evento, entendeu? E quem sabe, de repente, dar uma palestra, né, doutor Hugo? Porque a gente está sempre assim, né? E terão muitos outros colegas nossos lá, tipo a Kelly Rodrigues, entendeu? Temos lá também o João Bosco, João Bosco na área de seguros, é muito bom o João Bosco. Vai ter a Luciana Maria, que é a presidente da Abraço Mulher, também está lá conosco. Vai ter também o deputado Rodrigo Delmasso, que eu assisti uma palestra dele no Lúcio Costa, e ele falando da ouvidoria do GDF. Achei muito interessante, é uma coisa que a gente precisa saber realmente, entendeu? Foi muito bacana. Só celebridades condominiais, né? A começar pelo doutor. Eu não, eu só tá certo. Vai Então, lembrando, vai ser aqui no auditório do campus do IFB Samambaia, que é aqui bem pertinho daqui, né? Famosa Boca da Mata. Na Boca da Mata, isso. Você que é da área já sabe o que é, né? E vai ser do dia 21 e 22, quer dizer, acho que é terça e quarta, se não falar minha memória, de 19 às 22h30. Então, compareçam lá e vou estar lá com o doutor Hugo também. Hugo, obrigado mesmo. Pessoal, vamos fazer um intervalo aqui. Pode ir lá, fica à vontade. Só agradecer mais uma vez, é sempre bom estar aqui, a gente se diverte, também aprende aqui com os colegas, né? Prazer estar aqui também com o nosso amigo aqui, quase Gabriel, né? Ia falar quase Daniel, já. Aqui a gente processa, né? O pessoal aqui sai tudo esperto, sabe? Sabe direito, engenharia, que todo mundo Sai informado aqui. Não, beleza. Hugo, obrigado mesmo por tentar disponibilizar seu tempo com a gente aí. Lembrando, pessoal, Saber Condominial nas redes sociais. Lembrando que também tem o Interesse Condominial lá no YouTube, Instagram. Fica à vontade, vamos dar uma pausa.